Fala aí, moçada, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. Vamos para mais um vídeo hoje. Esse vídeo aqui é o 29. Ele é a continuação do vídeo 28. E aqui a gente vai... Lá no vídeo 28 eu expliquei toda uma teoria do que é uma tensão RMS, etc, para vocês poderem entenderem o que será feito nesse vídeo aqui, para a gente poder calcular uma tensão RMS de uma forma de onda. Não precisa ser senoidal. A única exigência da forma de onda é que ela tenha um período, uma frequência de 60 Hz, tá bom? Então, eu aconselho a quem não assistiu a aula 28 ou tem uma ideia vaga do que é um valor RMS, que assista a aula 28 para depois assistir a aula 29, tá ok? Então vamos lá. Esse vídeo para ser um pouquinho longo, mas vale a pena ele assistir inteirinho para quem estiver interessado aí em aprender a como medir uma tensão RMS. Um valor RMS pode ser corrente, pode ser qualquer coisa. Esse vídeo ele vai ficar bem interessante, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver como é que nós fizemos isso aí, tá ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos ao que interessa agora, né? Bom, isso aqui é o projetinho e vamos lá porque a gente tem bastante coisa para comentar hoje. O filme mesmo é pequenininho, mas ele é carregado de conceitos, né? Então eu aconselho vocês a assistir ao vídeo 28, que é para poder entender o que vai rolar aqui nesse vídeo, senão vocês vão ficar boiando. Muita coisa eu vou falar aqui, eu vou dar tido como entendido, porque eu já expliquei na aula, no vídeo 28, que é o vídeo anterior. Eu costumo deixar nos meus comentários aqui, desculpa, na descrição do vídeo, os links para as minhas playlists. Então esse aqui está na playlist protótipo de projeto, e no protótipo de projeto o último vídeo antes desse aqui é o 28, esse aqui é o 29, continuação daquele um lá. Então assista o 28, depois vem aqui assistir o 29, tá ok? A menos que você olhando aqui você já entenda tudo, tá beleza também, não tem problema nenhum. Então vamos lá, olha, bom, o que nós vamos ter que fazer aqui? Calcular um valor RMS de uma forma de onda. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar a forma de onda. É bom dizer que é o seguinte, a rotina foi feita para uma forma de onda de 60 Hz, tá bom? Foi voltada para a rede. Então, se você tiver alguma coisa para medir que não seja de 60 Hz, 50 por exemplo, vai ter que ajustar os valores aqui. Principalmente lá no AD, tá ok? Vou mostrar agora. Então vamos pegar a sequência, vamos ter que fazer várias medidas de uma forma de onda, pegar essas medidas, elevar elas ao quadrado, somar tudo e depois extrair raiz, tá bom? Aí aqui eu vou fazer isso, só que eu vou ter um valor em bits, aí eu tenho que converter esse valor em bits para, no meu caso aqui é valor de tensão, tá ok? Então vamos lá. Como é que eu faço agora então para tirar minhas várias medidas? Bom, eu tenho que usar meu AD, tá ok? E o meu AD então, eu consegui extrair do meu AD 50 medidas. Então muita coisa que eu não vou comentar, porque é coisa que já está nos meus outros vídeos, então quem está aqui agora deve estar sabendo, né? Eu usei o timer 0, tá ok? Para fazer essa minha conversão, para calcular o meu valor RMS. Na verdade o valor RMS meu é calculado aqui, ó, mas eu usei o timer 0 para eu fazer a cadência de tempo. Então vamos lá, o timer 0 ele está aqui, ó. Vamos lá, aqui ó, desculpa, eu usei o timer 1, tá ok? Timer 1
O timer 1, ele... Ah, desculpa, foi timer 0 mesmo. Porque eu usei um timer de 8 bits. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, é fazer com que em 16.6 milissegundos, que é um período de 60 Hz, ele faça 50 leituras. Bom, então, se eu for fazer a minha continha aqui, se eu pegar 16, vou pegar 16.600 milissegundos, eu vou fazer vezes 1000 aqui, ó, isso que está em microsegundos, ó, 16.600.000. Então o meu valor final lá vai dar em microsegundos. Eu vou dividir por 50, ó. Desculpa, aqui dá 16,6 mili, então é 16.600 micro. Se eu dividir por 50, eu vou ter que ter uma leitura a cada 332 microsegundos. Então eu configurei o meu timer 1 para que ele tenha uma interrupção a cada 332 microsegundos. Então isso vai dar uma frequência bem próxima dos meus 60 Hz lá, tá ok? Então, porque se eu pegar 332 micros, que foi onde eu consegui aqui, ó, não vai dar 60 certinho, mas dá 59 ponto alguma coisa, tá bom, tá ok? Porque não é 16,6 milha, é 16,666, mas isso aqui tá bom demais. Então, a cada 332 micro, esse cara aqui, ele vai entrar na jogada, tá ok? Bom, então aqui ele está configurado para entrar a cada 332 microsegundos para o meu hardware, que ele ele é uma plaquinha de Arduino, mas só por ser plaquinha mesmo, porque na verdade é um hardware que tem um ATmega lá rodando a 16 MHz, tá ok? Então para um ATmega rodando a 16 MHz, fazendo essas configurações aqui, esse carinha aqui ele vai rodar 332 microsegundos. Então ele vai num período de 60 Hz, entra 50 vezes aqui, ó, tá? 50 vezes aqui. Aqui não, né? Ele vai entrar 50 vezes, vai ser aqui, ó. Aonde que vai ser ele? Aqui, ó. Ele vai entrar 50 vezes aqui a cada 16,6 mili. Bom, aí, feito isso, eu já defini quantas amostras eu vou tirar da minha forma de onda. Aí vamos lembrar lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todas essas medidas, a cada medida que eu fizer, eu tenho que levar ela ao quadrado, e depois eu vou somar essas 50 medidas e lá no finalzão eu tiro a média, tá ok? Então vamos lá. O que dentro da rotina do timer 0 ele faz? É o seguinte, esse cara aqui, como ele vai entrar aqui toda vez, né? Então é o seguinte, quem liga ele é esse camarada aqui, ó. Beleza? Quando ele é 0, ele desliga o timer 0. Tá bom? Isso aqui, para falar a verdade, nem precisava, né? Porque se eu ponho o 0 ele desliga, quando ele não é diferente de 0, então, mas enfim, tá aí. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, e ele vai pegar esse contador de leitura aqui. Se ele for menor que 50, então ele inicializa com 0 quando a gente chama essa rotina aqui. Nós vamos ver lá em cima. Então, se ele for menor que 50, o que ele faz? Ele incrementa uma vez, né? Então, vamos supor que é a primeira vez que ele passe aqui. Então, ele incrementa uma vez, então é 1. Certo? 1. Aí ele leu o AD. Como é que o AD está configurado? Vamos lá ver como é que o AD está configurado. Porque o AD ele tem que ser capaz de fazer uma leitura e uma conversão a cada 332 micro. Então vamos pegar o nosso AD lá. Ó. Vamos lá, config AD. Ó. O AD está aqui, ó. Aqui que é o barato. Ó. O AD está configurado para 125K. Como é que a gente calcula isso aqui?
O meu, o meu, o meu clock no ATmega lá é 16 MB, então ele é 16.000K, tá ok? Se eu dividir ele por 128, que é o Prescaler que eu usei lá, olha lá, dá 125K, ó. Tá ok? Então 125K é 1 dividido por... Vou pôr em micro aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido por 125. Dá uma leitura. Não, aqui é 125, porque ali é 1000, ó. 125K vai ser 1 dividido por 125.000, certo? Vezes 1 milhão para achar em micro. Desculpa que eu fiz errado. 1 vezes, não dividido, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vezes 1 milhão, ele faz uma... Na verdade, ele não, a conversão dele é de 8 microsegundos. Na verdade, o período dele lá é de 8 microsegundos. Ele não leva, se eu não me engano, 3 ou 4, acho que é no máximo 5 períodos desse aqui, para poder fazer uma conversão completa. Tem que ler lá direitinho, eu já não me lembro mais. Mas ele está trabalhando, como eu tenho 332 micro, ele está trabalhando com uma folga generosa aqui até. Então, o meu Prescaler aqui está no valor, o meu AD está trabalhando com folga. Então não vai ter erro de leitura. Tá ok? Então vamos lá, vamos voltar lá de novo. Cadê o camarada aqui, ó? Então, ele leu o AD. Daí ele vai pegar uma leitura. Agora vocês vão ver o seguinte, ó, o AD do ATmega, ele é 1020, até 1024, né? 1023 na verdade. Que é um AD de 10 bits. Por que é 512? Porque é o seguinte, a minha forma de onda, ela tem que ser colocada. Não é bem isso, mas quem estudou aí amplificador lá na escola, no técnico, estudou amplificador classe A. Vocês tenham lembrado, a gente quando não tem o mais e o menos, a gente tem que colocar o ponto quiescente no meio da faixa. Então, nesse caso aqui, vocês vão olhar lá quando eu mostrar para vocês o hardware. A minha forma de onda que eu capturo lá do AC meu, ela é colocada em... O zero dela é o 2,5 volts. Ou seja, a minha forma de onda, ela tá andando assim, ó, em torno do 2,5 volts. Então o zero dela é o 2,5 volts. Então o que é 2,5 volts em AD? 512. Tá ok? Então tudo que for maior que 512, ele lê como positivo. Tudo que for menor que 512, ele lê como negativo. Por exemplo, vamos supor que num certo dado lá ele lê 200. 200 é menor que 512. Então, isso aqui vai dar negativo, ó. Tanto que esse cara aqui, ó, ele está... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Ele está como int, e não como um signint. Aqui é importante ser int. Aqui tem que ser int. Tá ok? Porque para ele trabalhar com números negativos. Então... E eu tenho que fazer com que a máxima excursão minha seja de até 2,5 volts na minha conversão do hardware lá. Eu vou mostrar para vocês. Tá ok? Então, ele começa, a minha forma de onda, gente, ela está fazendo isso aqui, ó, em cima de um 2,5 volts, 2,5 volts dele que é o zero. Então, 2,5 volts mais 2,5 que é o máximo, dá 5 volts, é o máximo que eu posso colocar na entrada do meu AD. E 2,5 volts menos 2,5 volts é zero, que é a tensão mínima que meu AD lê. Então, se eu tiver, por exemplo, lá uma tensão de... Aí você que vai escolher. Ah, eu quero ler 250 volts no máximo. Então você vai ter que fazer uma conversão de hardware lá. Você vai ter que fazer uma divisão de tensão no hardware seu, para que quando você tenha 200 volts de pico, lá na saída do seu atenuador lá tenha no máximo 5 volts. Tá bom? No máximo 5 volts. Por quê? Porque ele vai ter que ter um zero no 2,5 volts. Então, se é mais 200 e menos 200, então esse mais 200 aí ele vai ter que representar lá na sua saída 2,5 volts no máximo.
e o menos 200, menos 2,5 volts no mínimo. Tá ok? Então vamos lá, depois que eu mostrar o hard lá, vocês vão entender. Então esse 512 meu aqui é o meio da minha faixa D, ó. Então todo valor AD lido acima de 512 dá positivo, lido abaixo de 512 ele dá negativo. Aí vocês lembram que eu tenho que pegar essa medida e elevar ao quadrado? Então ela é feita aqui, ó. Tá, ok? E aí eu guardo esse X aqui, ó, é a minha leitura AD, menos 512. Aí eu vou pegar essa leitura, elevar ao quadrado e somar com o que já está lá. Então ele vai fazer isso aqui 50 vezes. Tá bom? 50 vezes. E vai guardar esse valor aqui dentro desse soma dos quadrados aqui, ó. Bom, aqui ele ainda não calculou o valor RMS. O que ele fez? Ele só fez a coleta de todas as minhas 50 leituras. E ele vai entregar nesse cara aqui, ó. Que na verdade, ó, veja ó, como ele tá declarado um long int. Então isso aqui é um cara de 32 bits. Isso aqui dá um número grande para chu. Tá bom? Então é um long int, é um 32 bits. Aí esse cara aqui, ele é guardado aqui. Bom, vamos lá. Então, ó, veja bem, eu já fiz. Aqui, uma vez ele completando 50 leituras, eu já fiz a soma de todos os quadrados das minhas leituras. Então eu já completei uma etapa aí, tá bom? Aí eu tenho que fazer o que? Tirar a média e extrair a raiz, né? Isso e tudo eu expliquei na aula 28, gente. Bom, tirar a média e extrair a raiz, aí na verdade ele completa o serviço dele aqui, ó. Tá ok? Então vocês têm que entender o que eu fiz, para quando se um dia for montar uma rotina dessa, vocês vão entender que aqui eu fiz de um jeito só para mostrar para vocês. A soma dos quadrados que ele entrega tá aqui, ó. Eu vou ter que fazer o que? Tirar a média, que é esse RMS bits aqui, ó. Desculpa, ainda não é isso. A média minha, o cálculo da raiz, lembra que eu tenho que tirar a raiz quadrada da minha média? Então o que ele faz aqui, ó, ele tira a média e vai calcular a raiz. Bom, como é que eu calculo a raiz da minha média? Aí é o seguinte, para extrair raiz, vamos supor que a minha soma aqui, ó, vamos supor que a minha média lá deu 150 mil, só para, ou não, de 150 mil é um número muito alto, deu 15 mil, tá bom? Então, essa média minha aqui, ó, deu 15 mil. Aí eu vou pegar esse 15 mil e chamar essa rotina aqui, ó, calcula raiz. Opa, calcula raiz, ó. Vamos ver onde que tá isso, tá aqui, ó. O que é esse calcula raiz? Na verdade, eu tenho uma tabela lá em cima, vou mostrar para vocês. Essa tabela aqui, ó. Ela tem todos os quadrados que vai de 0 até o quadrado de 511, ó. Se pegar aqui 511 ao quadrado, dá esse número aqui. Beleza? Por que eu não coloquei o 511 aqui? Porque na verdade, gente, aqui eu vou usar no máximo, aqui é 309, então assim vai ser 300 volts, né? Eu não vou usar isso tudo, vai dar, na minha conta aqui, vai dar até aqui assim, ó, 180 que eu estou usando aqui. Então eu deixei minha tabela só de 0 até o quadrado 309. O que ele faz? Eu falei para vocês, deu 15 mil lá, né? Essa conta aqui, ó. Então a soma dos quadrados dividido por 50 deu 15 mil, vamos supor, né? Bom, aí aquela rotina minha lá de calculo raiz, ela faz isso aqui, ó. Ela pega o ponteiro meu e coloca aqui, ó, na primeira posição. Tá bom? Aí ela fala assim, bom, 15 mil é maior do que o meu ponteiro está apontando, no caso aqui né? Então ele vai lá e incrementa o ponteiro. Meu ponteiro vai para 1, lá. Quando ele tiver aqui assim, ó, vou pegar, eu falei para vocês 15 mil. 15 mil, ele vai estar aqui, ó. Ó. Aqui o meu ponteiro vai estar na posição 120. Tá ok? Aí ele vai falar assim, bom, 14.400, 15 mil é maior que esse, incremento ponteiro.
Tá ok? Então aqui vai dar na posição 121. É maior? É. Aí ele vai andando. Quando ele chegar aqui, ele vai falar assim, ó, 15.000 é maior que 15.129. Ele falou assim, não, não é maior. Ah, então o ponteiro volta a 1, ó. Ou seja, ele assume que a raiz quadrada de 15.000, ela é o que, ó? Aqui é 109, 120, 121, 122, ó. Então, para ele, a raiz quadrada de 15.000 é 122. Tá ok? Vamos ver se é isso mesmo. Aqui se calcula assim, ó, square root 15.000. Olha lá, deu 122.000. Desculpa, deu 122,47. Então, ele vai cair aqui no 122, ó. Tá ok? Então, ele calcula a raiz quadrada desse jeito. Então vocês vão ver lá, depois nós vamos ensaiar lá. É assim que eu faço para calcular a raiz quadrada dentro de um rangezinho, que é um rangezinho que eu estou precisando. Não é raiz quadrada de qualquer número, é dentro dos números que no meu mundo aqui eu vou precisar. Então, desses números aqui, ó, de 0 até 511 aqui, ó, no meu caso aqui até 309, ele calcula a raiz quadrada desse jeito. Tá bom? Sem as casas decimais. Beleza? Então, esse calcula a raiz aqui, ele faz dessa forma aqui. Então, por exemplo, se ele voltar a um número de 15.000, onde que está a minha rotina aqui, ó? Ela calcula a raiz, ó. Implementação, ele vai fazendo isso, ó. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Enquanto o meu número, que é o número que ele recebeu aqui, ó, que no meu caso que era o 15.000, foi maior que o meu ponteirinho naquela tabelinha lá está mostrando, ele vai incrementando o ponteiro. Então, na verdade, o meu ponteiro ele é a raiz. Tá? Quando ele se torna... Se ele cair igualzinho, é ele. Mas se não, ele volta a 1, aí é o número anterior. Tá ok? Então, ele faz assim que ele calcula a raiz. Então, aonde nós estávamos lá? 100, aqui, linha 100. Então, calculou a raiz, achou o número. Então... ele achou um número, mas veja bem, ele achou um número 15.000, ele achou um número 122 lá em bits. Então, aquilo lá são 122 bits, tá ok? Mas só que eu tenho que fazer uma conversão que seria aqui, ó, para volts, né? 122 bits equivale a quantos volts? Bom, aí que entra o seu hardware. Tá bom? Aí que entra o seu hardware. Aí agora daqui para frente é uma questão de escolhas, ou dependendo do que você vai ter, do que você vai fazer, é onde vai ser esse número aqui, ó. Vamos lá no nosso hardwarezinho. Nosso hardware está aqui, ó. Eu vou sair de cena aqui para a gente poder ver melhor. Ou deixa eu ver se eu... Esse cara aqui, gente, é o Simu IDE, tá? Ele achei muito bacaninha e tá me ajudando para chuchu aqui, porque eu não preciso ficar montando hardware para isso aqui, né? Isso aqui é muito chato. E eu consigo fazer o que? Por esse cara aqui você consegue saber se aquilo que você bolou tá funcionando, tá ok? Se funcionou aqui, é sinal que o seu conceito lá funciona. Aí na prática vão surgir outros problemas, mas pelo menos você sabe que não é o que você fez que não está funcionando. Aí vai ser coisa de hardware mesmo, alguma coisa de hardware. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia aqui é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ele não tem um trafo, senão eu ia colocar um trafo aqui. Então o que eu fiz? Como o trafo é um cara que pega uma tensão de um lado e passa para outro menor, então ele é um atenuador. Né, no nosso caso aqui, eu fiz aqui, ó, um atenuador de 10, ó, como se fosse meu trafo, só que não tem um trafo de 10 mesmo, não tem, se você mandar fazer, tá ok? O que a gente vê por aí, por exemplo, é um trafo comum, é um 127 para 12, não dá 10, dá 10 alguma coisinha, né? Então, o que você vai fazer? Aí é um macete, ó, no meu caso aqui. Eu estava fazendo as contas aqui, então aqui se eu tiver 180, aqui eu vou ter, eu isolo com o capacitor aqui,
Aqui eu vou ter 18 volts. Mais 18, menos 18. Aqui que entra a jogada. Supondo que 180 volts seja o máximo a tensão que eu quisesse ler. Então eu teria que fazer o quê? Como aqui o máximo seria 18, eu teria que fazer um divisor de tensão aqui, que ele me entregasse nesse ponto aqui para 180 volts. Não esquece, isso aqui é a tensão de pico. Para 180 volts eu teria que ter 5 volts aqui no máximo. Na verdade, eu acho que aqui vai ter 4, tá? É uma continha que eu fiz, depois a gente refaz essa conta aqui para ver, ó. Vamos fazer ela aqui, ó. É o seguinte, ó, 18 volts de pico, tá bom? Dividido por 106,6K, tá bom? 106,6, ó. Dá 0, ou melhor, vamos fazer assim, ó. 6,6 dividido pela soma daquilo lá, ó, dividido por 106,6. A proporção é aquela lá, ó. 0, vezes 18. Aqui, ó. Então, ele vai excursionar 1.1 volt quando tiver 180 volts. Mais 2,5. Por que 2,5? Porque ele aqui é onde eu tenho um divisor aqui de 5 volts, de 2,5 volts que eu coloco aqui, ó. Então, essa forminha de onda que vai aparecer aqui, ela já começa com 2,5. Tá ok? Com mais 1.1, ela vai dar 3 ponto alguma coisa para 180. Então, na verdade, aqui eu fiz para ele ler mais 180 volts de pico, que dá mais de 127 volts RMS. Talvez eu não. Aí é uma questão que eu vou deixar para vocês fazerem as contas. Eu tenha feito isso aqui para ele ler até 150 volts RMS. Tá, aí você multiplica por raiz de 2, vai dar um valor de pico lá, e esse valor de pico talvez aqui dê quase que 2,5 volts aqui, ó. Por que 2,5 volts? 2,5 volts mais 2,5 que ele já começa aqui, ele vai dar os 5 volts máximo que eu posso jogar na entrada do meu AD. Então esse circuitinho aqui, ele faz o que? Ele pega e coloca essa tensãozinha aqui, ó, em 2,5 volts. Ele faz com que o zero dela seja 2,5 volts. Depois nós vamos ver aqui no osciloscópio. Então, no meu caso aqui, 180 volts, ele vai fazer ela somar 1,11 volts aqui no meu 2,5. E esse cara é entregue no meu AD aqui, e lá eu faço então as minhas conversões, que é aquele leitura AD lá, que tem o 512, etc e tal. Tá ok? Então, vamos colocar esse negócio aqui para rodar, para vocês verem. Então aí vai aparecer uns números aqui no display que eu coloquei, só para a gente poder entender da onde saiu esse 1.25 aqui. Aqui que é o macete seu, tá ok? Inclusive você pode colocar um valor aqui, ó, e depois ajustar esse cara aqui, ó. Então você ajusta um hardware, ajusta no software. Aí é uma questão de você querer fazer, de como você quer fazer. Então eu vou colocar esse para rodar, ó. E, ó, esse amarelinho aqui é esse cara aqui, ó. Tá bom? Olha lá, ACI. Eu vou expandir isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Esse amarelinho aqui, ó, ele tá a 1,39. Vamos ver o meio dele onde é. Como é que eu tiro o meio aqui, ó? Eu pego 3,6 mais 1,39 e divido por 2. A gente vai achar onde é o meio dele aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Hoje está cheio de matemática, né? Exatamente do jeito que eu gosto. Ó, deixa eu vir mais para baixo aqui. Vamos lá, ó. 3,6 mais 1,39 dividido por 2. 3,6. Opa. Lembra que é 2,5 mais 1,11 dá quanto? Dá 3,6, né? Por acaso. Então, ó, 3,6 mais 1,39, ó, dividido por 2. Então, ó, ele está no 2,5 certinho. Então, essa forma de onda minha aqui, ela está no 2,5. Esse camarada aqui, ele é quem? Deixa eu fechar aqui. Esse aqui cinza,
ele é esse cara aqui, ó. É a minha tensão de entrada atenuada, ó. Ela tá com, olha lá, menos 18, mais 18. Tá ok? Então, o cinzinha é a minha tensão, ó, aqui, né, ó, entre aspas, do trafo. E o meu amarelinho foi o que eu tenho aqui na minha entrada D do meu ATmega, tá? Eu coloquei isso aqui no Arduino, gente, mas quem tá no meu canal aqui me segue sabe que se eu fosse montar isso aqui na prática, eu ia montar num Arduininho desse aqui mesmo. Por quê? Porque é facinho de comprar, fácil de montar, tá tudo prontinho lá, mas na verdade eu uso como se fosse um ATmega rodando a 16 MB. Tá legal? Desculpa, gente, mas eu tô um pouco resfriado. Bom, aí vamos lá. O que aparece aqui, ó? Vocês vão ver aquele 125 porque que ele é. Ó, veja bem, uma tensão de 180 volts que eu bati muito na aula 28. Ah, olha, deu 180 volts e aí 127 volts, não sei o que lá, e até não expliquei por quê, porque eu achei desnecessário. Aqui 180, uma tensão RMS senoidal, como é que você calcula ela? Você pega a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então 180 dividido por raiz de 2 vai dar o meu 127. Tá ok? Então vamos lá. Vamos analisar esses números aqui, ó. O que é essa média aqui? Essa média, ela é calculada aqui, ó. Ela vem lá da soma dos quadrados dividido por 50. Ó. Tá ok, ó? Ela é mostrada aqui, ó. A posição 7, ó. Tá ok? Então a soma dos quadrados eu fiz lá quando eu fiz a aquisição dos meus dados, 50 medidas lá pelo meu timer. E depois a média, a média da soma dos meus quadrados, eu fiz o quê? Eu joguei no meu display na posição 17. Tá? Aí a média é quem? A soma dos quadrados dividido pelas 50 leituras que eu fiz. Tá legal? Aí vamos lá. Aí você vai pegar aqui a média sua. Ela deu quanto aqui? Onde está ele? Ó? 25.600. Tá ok? Ó? Então, ó, 25.600. O 25.582 deu 159. Tá, ó, 25.582 deu 159. Vamos lá. 25.582. Tá, cadê ele? 25. Ele tá aqui, ó, 500, ele vai estar aqui, ó. Tá ok? 25.582 em bits. Aqui é 159. Vamos lá se eu vi certo. 25.597, ó, é que ele não para o marvalinho, né, ó. 25.617 deu 160. 25.617 deu 160. Então vamos lá. 25 vai cair aqui mesmo. 25.617. 25.600. Tá aqui, ó. Então, o meu ponteirinho, ele vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele chega aqui, ó, 25.921 é maior do que o meu 25 lá, que é o meu número. Então ele volta a 1, ó. Aqui é a posição 160. Tá, ele tá calculando direitinho. Então, se você pegar 25.617 extrair raiz quadrada, né? Square root de 25.617, olha lá, dá 160. Tá ok? Em números redondos, né? Ele não usa as vírgulas lá, porque aqui não precisa, né? Então, calculando certinho a raiz quadrada. Agora vamos lá aqui, ó. Então aqui ele mostra qual que é a média. Tá ok, ó? E aqui ele mostra o valor RMS em bits. Tá ok? Bom, só que 180 volts para mim não é 100, o que adianta eu falar que 180 volts são 160 bits? Isso aí não serve de nada. Eu tenho que converter esses 160 bits em 127 volts.
Tá ok? Então como é que eu faço? Tem que achar qual que é o número, qual que é a razão entre eles. Ó. Então eu vou pegar aqui 160 dividido por 127, ó, dá 1,259. Daí é onde surgiu aquele 1,25 ali, ó. Então eu pego o meu valor em bits, que é esse aqui, ó. Que é depois que eu extrair a raiz quadrada, lá, é esse cara aqui, e divido por 1,25, que é para eu poder mostrar o meu valor RS verdadeiro. Tá ok? Então, esse camarada aqui, cadê ele? Esse camarada aqui, ó, para 180 volts, são 127 volts de RMS. Ah, mas tem jeito de fazer uma outra forma de onda e ver se está certo? Tem. Olha, se eu colocar aqui uma forma de onda triangular, que é essa aqui, ó. Olha o valor que vai dar lá, 140. Tá certo isso? Vamos lá, a gente tem que se apegar à matemática. O valor RMS de uma forma de onda triangular, ela é a tensão de pico dividido por raiz de 3. Ó, que tá dando 104, ó. Tá ok, ó. Então vamos lá. 180 dividido por 1,73, ó, que é a minha raiz de 3, ó, deu 104, ó. Então tá lendo direitinho, ó. Ou seja, esse método de você aqui é matemático, tá? O que nós estamos fazendo aqui é um método, isso aqui é cálculo numérico, na verdade, é um método. Isso aqui a gente está usando o método. Aqui a gente está usando a matemática, o cálculo, e aqui a gente está usando o método. Então, o método nosso funciona. Por isso que existe método, porque se essa forma de onda aqui estiver distorcida, isso aqui já não serve mais. Tá bom? Isso aqui é válido desde que a minha forma de onda triangular esteja bonitinha, ó. E também é válido a minha senoide dividido por raiz de 2 é válido se a minha senoide for uma senoide de verdade, for uma senoide bonitinha. Se ela for uma senoide distorcida, isso aqui for bagunçado, o que vai resolver é o método, porque o método que a gente usa, ele calcula RMS de qualquer forma de onda, desde que ele esteja 60 Hz. Também, ou de qualquer variação de, sei lá o que, tensão, corrente, o que for, num período de 60 Hz, ou em 16,6 milissegundos, tá ok? Inclusive, por exemplo, se quer medir corrente de partida de um motor, isso aqui vai ser tudo bagunçadão, ó. Tá ok? Então, ele vai medir a corrente RMS dessa forma de onda bagunçada aqui. Entendeu? Aí não adianta se fazer essas contas aqui, porque não vale. Porque isso aqui só é válido quando a forma de onda é legalzinha. Quando ela não é, aí tem que ser por método, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse aqui é o chamado True RMS. Por isso que quando você compra um multímetro aí que ele é True RMS, ele usa esse método aqui para poder fazer o cálculo da tensão RMS. Quando ele não é True RMS, ele se vale que você está com uma forma de onda senoidal legalzinha lá, ele pega o valor de pico, divide por raiz de 2, acabou. Só que na vida real nem sempre a senoide ela é bonitinha, né? Então é isso aí, ó. E nem sempre a minha corrente também, se você estiver medindo corrente, então, aí que é mais difícil de ser bonitinha mesmo, porque ela pode estar sofrendo distorção por N motivos lá. Tá ok? Então, gente, isso aqui você pode medir tensão, pode medir corrente AC, pode medir qualquer coisa. Desculpa, gente. Então, pessoal, vamos lá para as nossas considerações finais. O vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas é inevitável, né? E eu sugiro vocês usarem esse Simu IDE aqui, ó. Tá ok? Muito legalzinho, gostei demais. Bacaninha mesmo. Ele, para quem quer estudar programação, fazer uma simulação, ele é simples porque ele, por exemplo, ele não tem tudo dele é assim, esse operacional aqui, ele tem o ideal, você configura algumas coisinhas nele, mas é muito pouco. Mas para você testar uma ideia, ele é muito bom e muito simples de usar. No site que você for baixar isso aqui, o cara pede pra você dar lá um valorzinho pra ele, dá €1 lá pra ele, é 4, 5 reais, não vai morrer ninguém, e ele até merece, pelo menos ajuda ele a ficar criando ferramenta pra gente poder trabalhar, é muito justo,
entendeu? O brasileiro tem que perder essa mania que as coisas têm que ser de graça. Não tem que ser de graça não. 1 euro para isso aqui é de graça, né? Mas é 1 euro, para ele lá é 1 euro. Tá legal? Então vamos para as nossas considerações finais aí, para a gente poder encerrar esse vídeo. Falou? Bom, moçada, é o seguinte, tá aí. Quem tiver dúvida aí, coloque aí nos comentários. E o vídeo foi um pouquinho longo, né? Mas tudo bem. É assim mesmo, não tem jeito. Espero que vocês tenham entendido. E para vocês verem que o filme em si lá, o main, ele ficou bem curtinho, né? Só que é um assunto carregado de conceito. E normalmente o pessoal tem uma ideia equivocada do que é uma tensão RMS. Aí tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer quem ficou comigo até agora. E vamos pro próximo, tá bom? Eu tava gripadão aí e tal. Era pra ter posto esse vídeo antes, mas a voz não tava saindo. Então esperei sarar. Tô bem melhor e tá aí. O vídeo tá aí, tá ok? Pessoal, fica com Deus aí. Obrigado por ter ficado comigo. E até o próximo vídeo. Valeu aí. Tchau, tchau.